República Brasileira. Número 1. A crise final do Império e o nascimento da República, de 1870 a 1889. O surgimento da República no Brasil não foi um acontecimento isolado, ocorrido apenas em 1889. Na realidade, ele foi o resultado de um processo político e social que se desenvolveu ao longo das últimas décadas do Império, especialmente a partir da década de 1870. Durante grande parte do século XIX, o Brasil viveu sob o governo de Dom Pedro II, que assumiu o poder em 1840 após o período turbulento das regências. Seu reinado foi marcado por relativa estabilidade institucional, crescimento econômico baseado principalmente na exportação agrícola, sobretudo café, e pela consolidação da unidade territorial do país. Contudo, a partir da segunda metade do século XIX, começaram a surgir tensões profundas entre diferentes setores da sociedade brasileira. Três crises principais contribuíram para o enfraquecimento da monarquia: a crise militar, a crise religiosa e a crise política ligada à abolição da escravidão. A chamada questão militar surgiu após a Guerra do Paraguai. Esse conflito que envolveu o Brasil, Argentina e Uruguai, a chamada Tríplice Aliança contra o Paraguai, transformou profundamente o exército brasileiro. Muitos oficiais passaram a desenvolver maior consciência corporativa e passaram a exigir mais reconhecimento político. Ao retornar da guerra, diversos militares sentiram que o governo imperial continuava tratando o exército como uma instituição subordinada à elite civil e à Guarda Nacional, dominada pelos grandes proprietários rurais. Ao mesmo tempo, ideias republicanas e positivistas começaram a circular entre oficiais jovens e intelectuais urbanos. Essas correntes defendiam um modelo de Estado mais moderno, científico e centralizado, inspirado em experiências europeias e na República Norte-Americana. O outro conflito importante foi a chamada questão religiosa, ocorrida na década de 1870. A monarquia brasileira mantinha um sistema chamado padroado, no qual o imperador exercia forte controle sobre assuntos da Igreja Católica dentro do país. Esse sistema gerou atritos quando bispos passaram a punir membros da maçonaria, organização que possuía forte presença entre políticos e membros da elite imperial. O governo interferiu nesses conflitos, o que provocou tensões entre a Igreja e o Estado. Entretanto, talvez o fator mais decisivo para o isolamento político da monarquia tenha sido o processo de abolição da escravidão. Ao longo da segunda metade do século XIX, o Brasil sofreu crescente pressão internacional, especialmente da Inglaterra, para extinguir o sistema escravista. Gradualmente foram aprovadas leis que enfraqueciam a escravidão, como a Lei do Ventre Livre, 1871, e a Lei dos Sexagenários, 1885. Finalmente, em 13 de maio de 1888, foi promulgada a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, que aboliu definitivamente a escravidão no país. Embora hoje seja vista como um avanço moral e humanitário essencial, essa decisão provocou grande ressentimento entre muitos grandes proprietários rurais, especialmente nas regiões cafeeiras. Muitos desses fazendeiros sentiram que o governo imperial havia destruído seu sistema econômico sem oferecer indenizações adequadas. Assim, nos anos finais do Império, a monarquia encontrava-se politicamente isolada. Parte da elite agrária estava insatisfeita, setores militares simpatizavam com o republicanismo e intelectuais urbanos defendiam reformas institucionais profundas. Esse ambiente de instabilidade culminou no evento conhecido como Proclamação da República no Brasil, ocorrido em 15 de novembro de 1889. O movimento foi liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que comandou tropas no Rio de Janeiro e depôs o gabinete imperial. Sem resistência militar significativa e percebendo que não possuía apoio político suficiente para reagir, Dom Pedro II aceitou a situação e partiu para o exílio na Europa poucos dias depois. Assim terminou o regime monárquico brasileiro e teve início o período republicano. Número 2. O governo provisório e a reorganização do Estado, de 1889 a 1891. Após a queda da monarquia, instaurou-se um governo provisório liderado por Deodoro da Fonseca, cuja principal missão era reorganizar completamente as instituições políticas do país. Esse governo precisava substituir estruturas que existiam desde a independência, lá em 1822. Era necessário definir uma nova Constituição, reorganizar o sistema político, redefinir a relação entre o governo central e províncias e estabelecer as bases do novo regime republicano. Uma das principais medidas foi dissolver o antigo parlamento imperial. As províncias do império foram transformadas em estados federados, inaugurando um sistema político inspirado parcialmente no modelo dos Estados Unidos. Uma outra mudança fundamental foi a separação entre igreja e Estado. Durante o Império, o catolicismo havia sido a religião oficial do país. Com a República, o Brasil passou a ser formalmente um Estado laico. Foram criados também novos instrumentos jurídicos, como o casamento civil e o registro civil de nascimento e morte, que anteriormente eram controlados pela igreja. No campo econômico, destacou-se a atuação do jurista e político Rui Barbosa, que assumiu o Ministério da Fazenda. Rui Barbosa acreditava que o Brasil precisava modernizar rapidamente a sua economia e reduzir a sua dependência das exportações agrícolas. Para isso, implementou uma política econômica baseada na expansão do crédito e na facilitação da criação de empresas industriais e financeiras. Essa política ficaria conhecida posteriormente como encilhamento.
A intenção original era estimular o desenvolvimento industrial e ampliar o mercado interno. Entretanto, a ausência de mecanismos de controle e a fragilidade das instituições financeiras levaram a uma explosão especulativa. Muitas empresas foram criadas apenas para lançar ações no mercado, sem possuir atividades econômicas reais. O resultado foi uma grande bolha financeira que provocou inflação, desorganização econômica e crise de confiança no sistema financeiro brasileiro. Apesar dessas dificuldades, o governo provisório conseguiu avançar em seu objetivo principal, convocar uma Assembleia Constituinte para elaborar a primeira Constituição Republicana do país. Número 3, a Constituição de 1891 e a criação do sistema republicano. Em fevereiro de 1891, foi promulgada a Constituição Brasileira de 1891, documento fundamental que definiu a estrutura institucional da nova república. Inspirado em diversos aspectos do modelo político norte-americano e com forte influência positivista entre militares republicanos, essa Constituição estabeleceu o sistema presidencialista, no qual o chefe de Estado e chefe de governo seria o presidente da República. O país foi oficialmente organizado como uma federação. Os antigos presidentes de província foram substituídos por governadores estaduais, que passaram a possuir grande autonomia administrativa e política. Entretanto, apesar de instituir formalmente um regime republicano, a Constituição manteve fortes restrições à participação popular. O voto não era secreto e apenas homens alfabetizados podiam votar. Mulheres, analfabetos, soldados rasos e membros de ordens religiosas não tinham direito ao voto. Considerando que a maioria da população brasileira na época era analfabeta, o sistema político continuou fortemente controlado por elites regionais. Após a promulgação da Constituição, o Congresso Nacional elegeu formalmente Deodoro da Fonseca como primeiro presidente constitucional da República. Contudo, o novo regime ainda enfrentaria grandes conflitos internos antes de alcançar alguma estabilidade. Número 4. A crise do governo Deodoro e a primeira crise institucional da República, em 1891. Depois da promulgação da Constituição Brasileira de 1891, o Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito presidente pelo Congresso Nacional. Apesar de ser o líder militar da proclamação da República no Brasil, Deodoro nunca foi um político habilidoso. Seu governo rapidamente entrou em conflito com o próprio parlamento. A jovem república ainda não possuía tradição institucional sólida e o sistema político estava sendo testado pela primeira vez. O Congresso Nacional passou a criticar duramente o governo, principalmente por causa da crise econômica herdada do período do encilhamento, que havia provocado inflação, falências e forte instabilidade financeira. Ao mesmo tempo, muitos parlamentares desconfiavam do estilo autoritário de Deodoro. Em novembro de 1891, o presidente decidiu tomar uma medida extrema, ordenou o fechamento do Congresso Nacional e decretou estado de sítio, tentando governar sem o legislativo. A reação foi imediata. Diversos governadores estaduais se opuseram à decisão e parte da Marinha começou a mobilizar forças contra o presidente. Diante da ameaça concreta de guerra civil e da falta de apoio dentro das próprias forças armadas, Deodoro percebeu que a sua posição era insustentável. Em 23 de novembro de 1891, menos de um ano após assumir a presidência constitucional, ele renunciou ao cargo. Essa renúncia marcou a primeira grande crise política da República, demonstrando como o novo regime ainda era institucionalmente frágil. Número 5. O governo de Floriano Peixoto e a consolidação militar da República, de 1891 a 1894. Com a renúncia de Deodoro, assumiu o poder o vice-presidente Floriano Peixoto. Segundo a interpretação de muitos juristas da época, a Constituição determinava que novas eleições deveriam ser convocadas caso a presidência ficasse vaga antes da metade do mandato. Floriano, entretanto, decidiu permanecer no cargo até o final do período presidencial. Essa decisão gerou forte oposição política, especialmente entre setores da Marinha e da elite política que considerava a sua permanência inconstitucional. Floriano governou com um estilo muito diferente de seu antecessor. Enquanto Deodoro era mais hesitante politicamente, Floriano adotou uma postura firme e centralizadora. Ele buscou apoio popular entre setores urbanos e também fortaleceu a sua base dentro do exército. Por sua postura autoritária e por sua disposição a enfrentar rebeliões armadas, Floriano acabou recebendo o apelido de Marechal de Ferro. Seu governo enfrentaria duas das maiores crises militares da história da Primeira República. Número 6. A Revolta da Armada, de 1893 a 1894. A primeira dessas crises foi a Revolta da Armada, um movimento liderado por oficiais da Marinha que se opunham ao governo de Floriano Peixoto. A Marinha brasileira possuía, desde o período imperial, grande prestígio e influência política. Muitos oficiais navais consideravam Floriano ilegítimo e exigiam a convocação imediata de novas eleições presidenciais. Em setembro de 1893, parte da esquadra naval rebelou-se contra o governo e posicionou seus navios na Baía de Guanabara, ameaçando bombardear a capital federal caso Floriano não renunciasse.
Durante meses, o Rio de Janeiro viveu sob clima de tensão. O governo reagiu comprando navios no exterior e organizando forças militares para enfrentar os rebeldes. Ao mesmo tempo, Floriano mobilizou forte propaganda política contra os revoltosos, apresentando-os como inimigos da República. Após uma série de confrontos navais e bloqueios militares, a revolta acabou sendo derrotada em 1894. Esse episódio reforçou a autoridade de Floriano e consolidou a sua imagem como defensor da República contra movimentos considerados restauradores da monarquia. Número 7. A Revolta Federalista, de 1893 a 1895. Enquanto a revolta da Armada ocorria no litoral, o sul do país era palco de um conflito ainda mais sangrento, a Revolução Federalista. Esse conflito ocorreu principalmente no Rio Grande do Sul, mas também afetou Santa Catarina e o Paraná. A Revolução opôs dois grupos políticos rivais. De um lado estavam os federalistas, conhecidos como maragatos, que defendiam maior autonomia regional e criticavam o governo estadual aliado ao poder central. E do outro lado estavam os republicanos governistas, chamados de pica-paus, liderados por forças leais do governo federal. A guerra foi extremamente brutal. Execuções sumárias, degolas e massacres tornaram-se relativamente comuns durante os combates. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas tenham morrido nesse conflito, entre 10 a 12 mil. Floriano Peixoto apoiou militarmente os governistas, ajudando a derrotar os federalistas. A guerra terminou apenas em 1895, já no governo seguinte. Essas duas crises, a Revolta da Armada e a Revolução Federalista, demonstraram que a República Brasileira ainda estava longe de ser politicamente estável. Entretanto, a derrota desses movimentos consolidou definitivamente o regime republicano e afastou a possibilidade de restauração da monarquia. Número 8. A chegada dos civis ao poder e o início da República Oligárquica, 1894. Após o fim do governo de Floriano, a presidência foi assumida por Prudente de Moraes, eleito em 1894. Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil da República, marcando uma mudança importante no equilíbrio político do país. A partir desse momento, o poder começou a se deslocar gradualmente das mãos dos militares para as elites políticas regionais. Esse período ficou conhecido como Primeira República ou República Oligárquica. O sistema político passou a ser dominado por grandes proprietários rurais e elites regionais, especialmente nas áreas mais ricas do país. O estado de São Paulo, enriquecido pela produção do café, tornou-se o principal centro de poder econômico. Minas Gerais, com grande influência política e demográfica, também desempenhou papel central na política nacional. Desse arranjo surgiria um dos mecanismos mais característicos da política brasileira da época, a chamada política do café com leite. Número 9. O coronelismo e o poder local. Para entender como funcionava a política brasileira nesse período, é fundamental compreender o fenômeno conhecido como coronelismo. Os chamados coronéis eram grandes proprietários rurais que exerciam uma enorme influência política nas regiões onde viviam. O título de coronel, originalmente, vinha da Guarda Nacional do período imperial, mas na prática tornou-se um símbolo de poder local. Esses líderes regionais controlavam eleições em suas áreas através de redes de dependência econômica, favores políticos e pressão social. Muitos eleitores dependiam diretamente desses coronéis para trabalho, proteção ou acesso a recursos. Assim, o voto muitas vezes era orientado ou controlado por essas lideranças locais. Esse sistema ficou conhecido como voto de cabresto, pois o eleitorado era conduzido politicamente como se estivesse preso a um cabresto. O coronelismo tornou-se uma das bases do funcionamento político da República Oligárquica. Número 10. A política dos governadores. Outro mecanismo fundamental do sistema político da Primeira República foi a chamada Política dos Governadores, consolidada durante o governo de Campos Salles, de 1898 a 1902. Essa política funcionava como um acordo informal entre o governo federal e os governos estaduais. O presidente apoiava politicamente os governadores dos estados, garantindo a estabilidade administrativa. Em troca, os governadores utilizavam sua influência eleitoral para garantir apoio ao governo federal no Congresso. Na prática, esse sistema reforçava o poder das oligarquias regionais e mantinha o controle político concentrado nas mãos de poucos grupos dominantes. Número 11. A Guerra de Canudos e o choque entre o Brasil oficial e o Brasil profundo, de 1896 a 1897. Um dos episódios mais dramáticos da Primeira República foi a Guerra de Canudos, um conflito que revelou, de forma brutal, o abismo existente entre o Brasil urbano, político e institucional, e o Brasil rural, pobre e marginalizado do interior nordestino. No final do século XIX, grande parte do sertão nordestino vivia sob condições extremamente duras. Secas frequentes, pobreza crônica, ausência do Estado e estruturas sociais arcaicas dominadas por grandes proprietários que criavam um ambiente de profunda instabilidade social. Foi nesse cenário que surgiu a figura de Antônio Conselheiro.
Antônio Conselheiro era um pregador religioso itinerante que percorria o sertão reunindo seguidores. Seu discurso misturava religiosidade popular, crítica social e valores morais rígidos. Ele criticava impostos, denunciava injustiças sociais e condenava práticas que considerava corruptas ou imorais. Por volta de 1893, seus seguidores começaram a se fixar em uma localidade no interior da Bahia, chamada Canudos, onde fundaram uma comunidade conhecida como Belo Monte. Ali se formou um povoado que chegou a reunir dezenas de milhares de pessoas, incluindo sertanejos, pobres, ex-escravizados, retirantes e indivíduos marginalizados pelo sistema social da época. A comunidade de Canudos organizava-se de maneira relativamente autônoma, com forte base religiosa e com estruturas comunitárias próprias. Seus habitantes rejeitavam algumas instituições da República, como certos impostos e registros civis. A existência de uma comunidade autônoma e numerosa no sertão começou a preocupar autoridades locais e grandes proprietários da região. Boatos passaram a circular dizendo que o movimento era monarquista ou que representava uma ameaça à República. Entre 1896 e 1897, o governo enviou sucessivas expedições militares para destruir Canudos. As primeiras foram derrotadas pelos sertanejos, que conheciam bem o terreno e estavam altamente motivados a defender sua comunidade. Somente na quarta expedição, com grande mobilização de tropas e artilharia pesada, o exército conseguiu destruir o povoado. A campanha terminou em 1897 com a completa devastação de Canudos e o massacre da maior parte de sua população. O episódio chocou o país e foi posteriormente retratado de forma magistral por Euclides da Cunha no livro Os Sertões. A Guerra de Canudos revelou profundas tensões sociais do Brasil da época e expôs a fragilidade do projeto republicano em integrar as regiões mais pobres do país. Número 12. A urbanização do Rio de Janeiro e a revolta da vacina, 1904. No início do século XX, a capital brasileira, o Rio de Janeiro, passava por um amplo processo de modernização urbana. O governo do presidente Rodrigues Alves iniciou um grande projeto de reforma da cidade com o objetivo de transformá-la em uma capital moderna, inspirada nos modelos europeus. Essas reformas incluíam a abertura de grandes avenidas, demolição de cortiços e reorganização do espaço urbano. Ao mesmo tempo, o governo iniciou uma campanha agressiva de combate às epidemias que assolavam a cidade, como febre amarela, varíola e peste bubônica. O médico sanitarista Oswaldo Cruz foi encarregado de liderar esse esforço sanitário. Entre as medidas adotadas estava a vacinação obrigatória contra a varíola. A política, porém, foi implementada de forma autoritária e sem diálogo com a população. Agentes sanitários tinham autorização para entrar nas casas e aplicar vacinas compulsoriamente. Ao mesmo tempo, as reformas urbanas estavam expulsando milhares de moradores pobres do centro da cidade. Essas tensões culminaram na revolta da vacina. Durante vários dias, a cidade mergulhou em confrontos violentos. Barricadas foram erguidas nas ruas, bondes foram virados e tropas do exército foram mobilizadas para restaurar a ordem. Embora o movimento tenha sido reprimido, ele revelou enorme descontentamento popular diante da reforma autoritária com que o Estado conduzia suas políticas públicas. Número 13. A revolta da Chibata e a crise dentro da Marinha, 1910. Outra crise importante ocorreu em 1910, com a chamada Revolta da Chibata. Apesar de o Brasil já ter abolido a escravidão em 1888, práticas extremamente violentas continuavam sendo utilizadas como forma de disciplina dentro da marinha. Uma dessas práticas era o uso da chibata, um tipo de chicote para punir marinheiros. A maioria dos marinheiros era composta por homens pobres, muitos deles negros ou descendentes de escravizados. O contraste entre os modernos navios de guerra recém-adquiridos pelo Brasil e as condições quase escravistas impostas aos marinheiros gerava grande revolta. Em novembro de 1910, após um marinheiro ser brutalmente castigado com centenas de chibatadas, a tripulação de vários navios rebelou-se. O movimento foi liderado por João Cândido Felisberto, que ficou conhecido posteriormente como Almirante Negro. Os revoltosos tomaram o controle de poderosos encouraçados da frota brasileira e apontaram seus canhões para o Rio de Janeiro, exigindo o fim dos castigos físicos na marinha. O governo acabou cedendo temporariamente às exigências dos marinheiros e prometeu abolir a chibata. Contudo, posteriormente, muitos dos participantes da revolta foram perseguidos, presos ou expulsos da marinha. Número 14. O crescimento das tensões sociais e o surgimento do tenentismo, década de 1920. Ao longo das primeiras décadas do século XX, a estrutura política da República Oligárquica começou a ser cada vez mais contestada. O sistema dominado pelas oligarquias regionais, sustentado pelo coronelismo, pelo voto do cabresto e pela política dos governadores, excluía grande parte da população da participação política real. Ao mesmo tempo, o Brasil começava a passar por processos de urbanização e industrialização que criavam novos grupos sociais, como trabalhadores urbanos, classe média emergente e jovens oficiais militares. Entre esses oficiais surgiu um movimento conhecido como tenentismo.
Os tenentes eram jovens oficiais do exército que criticavam duramente a corrupção política e o domínio das oligarquias sobre o Estado. Eles defendiam reformas políticas como voto secreto, maior centralização do poder e modernização administrativa do país. Esse movimento daria origem a uma série de revoltas militares na década de 1920. Número 15. A Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, 1922. O primeiro grande episódio do tenentismo foi a Revolta dos 18 do Forte. Em julho de 1922, um grupo de jovens oficiais rebelou-se contra o governo federal no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. O movimento foi rapidamente reprimido pelas forças governamentais. No entanto, um pequeno grupo de militares decidiu resistir até o fim. 18 homens marcharam pela Avenida Atlântica enfrentando tropas muito superiores. Quase todos morreram no confronto, transformando-se em símbolos de resistência contra o sistema político oligárquico. Número 16. As novas revoltas tenentistas e a crise crescente da República Oligárquica em 1924. Após o episódio simbólico da Revolta dos 18 do Forte, o movimento tenentista não desapareceu. Pelo contrário, ele ganhou força entre jovens oficiais do exército que viam o sistema político da Primeira República como profundamente corrompido e dominado por interesses oligárquicos. Esses oficiais defendiam reformas estruturais no país. Entre as suas principais propostas estavam o voto secreto, a moralização da administração pública, o fortalecimento do Estado Central e a modernização política do país. Em 1924, uma nova insurreição militar eclodiu em São Paulo. Esse episódio ficou conhecido como Revolta Paulista de 1924. A cidade de São Paulo tornou-se palco de intensos combates entre tropas rebeldes e forças governamentais. Durante semanas, a capital paulista sofreu bombardeios e confrontos armados, provocando grande destruição urbana e deslocamento de milhares de civis. Apesar da resistência inicial dos rebeldes, o governo federal acabou retomando o controle da cidade. Entretanto, muitos dos revoltosos conseguiram fugir e reorganizar suas forças em outras regiões do país. Esse episódio marcou o início de um movimento militar ainda mais ambicioso que ganharia grande notoriedade na história brasileira. Número 17. A Coluna Prestes e a Guerra de Movimento pelo Interior do Brasil, de 1925 a 1927. Após a repressão à Revolta Paulista, grupos de militares rebeldes se reorganizaram e decidiram iniciar uma estratégia completamente diferente de enfrentamento ao governo. Em vez de tentar tomar cidades importantes, passaram a adotar uma guerra de movimento pelo interior do país. Assim nasceu a Coluna Prestes. O movimento foi liderado principalmente por dois oficiais, Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa. A coluna percorreu aproximadamente 25 mil quilômetros através de várias regiões do Brasil, incluindo o interior do Paraná, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia e Nordeste. Durante esse percurso, os rebeldes enfrentaram tropas governamentais, atravessaram regiões isoladas e mantiveram sua resistência por quase 2 anos. O objetivo do movimento não era necessariamente tomar o poder imediatamente, mas sim denunciar a corrupção política da República Oligárquica e estimular levantes contra o sistema dominante. Embora nunca tenha sido derrotada militarmente de forma decisiva, a coluna acabou se dissolvendo em 1927 e muitos de seus integrantes, seguiram para o exílio na Bolívia. Mesmo assim, o movimento teve enorme impacto simbólico. Ele demonstrou que o regime político da Primeira República enfrentava crescente contestação dentro das próprias forças armadas. Número 18. A crise econômica mundial de 1929 e o colapso do modelo agroexportador. Enquanto as tensões políticas aumentavam internamente, o Brasil enfrentaria em 1929 uma crise econômica que abalaria profundamente o seu sistema produtivo. Nesse ano ocorreu a crise de 1929, desencadeada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A economia brasileira era altamente dependente da exportação de produtos agrícolas, especialmente café. O país era o maior produtor mundial e grande parte de sua estrutura econômica estava baseada nesse setor. Quando a crise internacional reduziu drasticamente o consumo global, o preço do café despencou. Milhões de sacas ficaram encalhadas e os rendimentos das elites cafeeiras sofreram forte impacto. Essa crise econômica enfraqueceu justamente o grupo social que sustentava politicamente a República Oligárquica. Ao mesmo tempo, outros setores da sociedade, como industriais, emergentes, militares, reformistas e classes médias urbanas, passaram a exigir mudanças profundas no sistema político. Número 19. A ruptura da política do café com leite. Desde o final do século XIX, a política nacional vinha sendo marcada por um acordo informal conhecido como política do café com leite. Nesse arranjo, as elites de São Paulo e Minas Gerais alternavam-se na presidência da República. Esse sistema funcionou durante décadas como um mecanismo de equilíbrio entre as principais oligarquias regionais. Entretanto, em 1929, o então presidente Washington Luiz, que era o paulista, decidiu quebrar essa tradição. Em vez de apoiar um candidato mineiro para a sucessão presidencial, Washington Luiz apoiou outro político paulista, Júlio Prestes.
Essa decisão provocou enorme descontentamento em Minas Gerais e em outros estados que se sentiram excluídos do arranjo político tradicional. Como reação, formou-se uma coalizão de oposição chamada Aliança Liberal, que lançou como candidato à presidência o político gaúcho Getúlio Vargas, então governador do Rio Grande do Sul. A eleição presidencial de 1930 foi marcada por fortes acusações de fraude eleitoral. Júlio Prestes foi declarado vencedor, mas a oposição recusou-se a aceitar o resultado. A situação política caminhava rapidamente para uma ruptura institucional. Número 20. A Revolução de 1930 e o fim da Primeira República. A crise política atingiu seu ponto máximo em outubro de 1930, com o início da Revolução de 30. O movimento foi liderado por setores da Aliança Liberal e contou com o apoio de militares, líderes regionais descontentes e parte das classes médias urbanas. As tropas revolucionárias avançaram a partir do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Diante da possibilidade de guerra civil em grande escala, parte do próprio exército decidiu intervir. Em 24 de outubro de 1930, militares depuseram o presidente Washington Luiz antes mesmo da chegada das forças revolucionárias ao Rio de Janeiro. Poucos dias depois, Getúlio Vargas assumiu o poder como chefe de um governo provisório. Com isso, chegava ao fim a chamada Primeira República, que havia durado de 1889 a 1930. Começava então uma nova fase da história brasileira, a Era Vargas, um período extremamente complexo que transformaria profundamente o Estado, a economia, o trabalho e a estrutura política de todo o país. Prosseguindo a sequência histórica, chegamos ao momento em que o Brasil entra em uma fase de profundas transformações estruturais. A chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930 marca o início de um período que alteraria radicalmente o papel do Estado, a organização do trabalho, o sistema político e a própria identidade nacional. Número 21. O governo provisório de Getúlio Vargas e a reorganização do poder de 1930 a 1934. Após a vitória da Revolução de 30, Getúlio Vargas assumiu o poder como chefe de um governo provisório. Esse novo governo nasceu em um contexto de ruptura institucional. A Constituição de 1891 foi suspensa, o Congresso Nacional foi dissolvido e os governadores estaduais foram destituídos. No lugar das antigas autoridades estaduais, Vargas nomeou interventores federais, muitos deles ligados ao movimento tenentista. Isso representou uma mudança importante na estrutura política de todo o país. Durante a Primeira República, os estados tinham enorme autonomia e eram dominados por oligarquias locais. Agora, o poder começava a se concentrar mais fortemente no governo central. Essa centralização não era apenas política. Vargas também pretendia reorganizar a economia brasileira, que ainda sofria os efeitos da crise de 1929. O modelo econômico baseado quase exclusivamente na exportação de café havia demonstrado a sua fragilidade. Para enfrentar essa situação, o governo adotou políticas de intervenção econômica. O Estado passou a comprar e até destruir estoques de café para tentar controlar os preços no mercado internacional. Ao mesmo tempo, começaram a surgir políticas que incentivavam a industrialização nacional. Outra transformação importante desse período foi o surgimento de uma nova relação entre o Estado e os trabalhadores urbanos. Vargas começou a estruturar um sistema de legislação trabalhista e de mediação estatal entre patrões e empregados. Esse processo ainda estava em formação, mas estabeleceria as bases do chamado trabalhismo, que se tornaria uma das marcas mais duradouras do varguismo. Contudo, apesar dessas iniciativas, o governo provisório enfrentava forte pressão política. Muitos setores da sociedade exigiam o retorno à normalidade constitucional e a convocação de eleições. Essas tensões explodiriam em um conflito armado particularmente significativo. Número 22. A Revolução Constitucionalista de 1932. Em 1932, o estado de São Paulo tornou-se o centro de uma grande rebelião contra o governo federal, conhecida como Revolução Constitucionalista de 1932. As elites paulistas estavam profundamente insatisfeitas com o novo regime instaurado após a Revolução de 30. Durante a Primeira República, São Paulo havia sido o principal centro de poder político e econômico do país. Com a ascensão de Vargas, esse protagonismo foi drasticamente reduzido. Além disso, os paulistas criticavam o fato de o país estar sendo governado sem uma constituição. O movimento exigia a convocação de uma Assembleia Constituinte e o retorno da ordem constitucional. Em julho de 1932, tropas paulistas se levantaram contra o governo federal. O Estado mobilizou forças militares e grande parte da sociedade civil apoiou o movimento. Universitários, profissionais liberais e voluntários se alistaram para lutar. Durante cerca de 3 meses ocorreram intensos combates entre as forças paulistas e o Exército Federal. Apesar da mobilização significativa, São Paulo acabou derrotado militarmente. Entretanto, politicamente, o movimento obteve parte de seus objetivos. O governo federal percebeu que a pressão pela constitucionalização era inevitável e decidiu convocar eleições para uma Assembleia Constituinte. Número 23. A Constituição de 1934 e as novas bases institucionais. Em 1934 foi promulgada uma nova Carta Constitucional, a Constituição Brasileira de 1934.
Essa Constituição refletia muitas das transformações sociais e políticas que estavam ocorrendo no país. Ela introduziu diversas inovações importantes. Entre elas estavam a ampliação dos direitos trabalhistas, o voto secreto, o direito de voto para mulheres, maior intervenção do Estado na economia e a criação da justiça eleitoral. Além disso, a Constituição de 1934 incorporou diversas ideias corporativistas que estavam circulando na política internacional da época, especialmente na Europa. O Estado passava a desempenhar papel mais ativo na organização da sociedade e da economia. Após a promulgação da nova Constituição, Getúlio Vargas foi eleito presidente pela Assembleia Constituinte, iniciando oficialmente um novo mandato. Contudo, o cenário político brasileiro estava longe de se estabilizar. Número 24. Radicalização ideológica e novos movimentos políticos. A década de 1930 foi marcada mundialmente por forte polarização ideológica. O avanço do fascismo na Europa, a consolidação do comunismo soviético e a crise das democracias liberais criaram um ambiente político extremamente tenso. O Brasil não ficou imune a essas influências. De um lado surgiu a ação integralista brasileira, liderada por Plínio Salgado. Os integralistas defendiam um Estado forte, nacionalista e corporativo. Usavam uniformes, realizavam marchas e adotavam símbolos inspirados em movimentos fascistas europeus. Do outro lado, cresciam também organizações ligadas ao comunismo e à esquerda revolucionária, muitas delas influenciadas pela Internacional Comunista. Esses grupos defendiam reformas profundas na estrutura social brasileira e criticavam o capitalismo e as elites tradicionais. Esse ambiente de polarização criaria condições para um dos episódios mais controversos da década. Número 25. A Intentona Comunista de 1935. Em novembro de 1935, ocorreu um levante militar e político conhecido como Intentona Comunista. O movimento foi organizado por setores ligados ao Partido Comunista Brasileiro e contou com a participação de militares simpatizantes da causa revolucionária. Um dos principais nomes associados ao movimento era Luiz Carlos Prestes, antigo comandante da coluna Prestes, que após anos no exterior havia aderido ao comunismo. Rebeliões ocorreram em cidades como Natal, Recife e Rio de Janeiro. Entretanto, o movimento foi rapidamente reprimido pelas forças governamentais. Apesar de militarmente limitado, o episódio teve enorme impacto político. O governo Vargas utilizou a tentativa de revolta comunista como justificativa para ampliar medidas repressivas e fortalecer os poderes do executivo. Essa situação abriria caminho para um passo ainda mais radical. Número 26, o golpe de 1937 e o início do Estado Novo. Em 1937, alegando a existência de uma ameaça comunista iminente, baseada em um documento conhecido como Plano Cohen, o governo realizou um golpe de Estado. Esse episódio ficou conhecido como golpe do Estado Novo. A Constituição de 1934 foi suspensa, o Congresso Nacional foi fechado e partidos políticos foram dissolvidos. Começava então o regime conhecido como Estado Novo, uma ditadura centralizada nas mãos de Getúlio Vargas. Durante esse período, o governo ampliaria significativamente o controle sobre a economia, a sociedade e os meios de comunicação, ao mesmo tempo em que promoveria políticas de industrialização e nacionalismo econômico. Número 27, a estrutura do Estado Novo e a consolidação do poder central, de 1937 a 1945. Após o golpe do Estado Novo, o Brasil entrou em um período de governo altamente centralizado liderado por Getúlio Vargas. Esse regime rompeu com a experiência constitucional iniciada em 1934 e estabeleceu um modelo político no qual o executivo concentrava praticamente todos os poderes do Estado. A nova Constituição imposta em 1937 ficou conhecida como Constituição Polaca, devido à inspiração em modelos autoritários europeus da época. Ela ampliava drasticamente os poderes presidenciais e permitia governar por decretos. O Congresso Nacional foi fechado, os partidos políticos foram proibidos e a vida política organizada foi praticamente suspensa. O país passou a ser administrado por interventores nomeados diretamente por presidente. Esses interventores governavam os estados substituindo os antigos governadores eleitos. Com isso, o federalismo brasileiro, que havia sido bastante forte durante a Primeira República, foi significativamente enfraquecido. Apesar do caráter autoritário do regime, o Estado Novo também se caracterizou por um projeto de reorganização do Estado e da economia brasileira. Vargas buscava construir um Estado nacional mais forte, capaz de conduzir o desenvolvimento econômico e reduzir a dependência do país em relação às exportações primárias. Nesse período consolidou-se a ideia de que o Estado deveria atuar como indutor do desenvolvimento econômico, algo que marcaria profundamente a história brasileira nas décadas seguintes. Número 28. Propaganda política, cultura e controle da informação. Uma característica importante do Estado Novo foi a construção de uma máquina de propaganda estatal voltada para moldar a imagem do governo e promover uma identidade nacional unificada. Para isso foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda conhecido como DIP. Esse órgão tinha várias funções:
controlar conteúdos divulgados na imprensa, supervisionar produções cinematográficas e radiofônicas, promover campanhas de valorização do nacionalismo, difundir a imagem de Vargas como líder nacional. O rádio tornou-se um instrumento central dessa estratégia. Programas oficiais buscavam aproximar o governo da população e divulgar políticas públicas. Ao mesmo tempo, o DIP exercia forte censura sobre conteúdos considerados subversivos ou contrários ao regime. A imprensa passou a operar sob vigilância constante. No campo cultural, o governo incentivou manifestações que reforçassem uma identidade brasileira integrada. O samba, por exemplo, foi progressivamente incorporado como símbolo nacional, e eventos como o Carnaval passaram a receber maior organização institucional. Esse processo fazia parte de um esforço mais amplo de construção de uma identidade nacional moderna. Número 29. Industrialização e a criação de empresas estratégicas. Talvez o aspecto mais duradouro do Estado Novo tenha sido o seu papel na transformação econômica do Brasil. Até as primeiras décadas do século XX, a economia brasileira ainda dependia fortemente da exportação de produtos agrícolas, especialmente café. Vargas buscou alterar gradualmente essa estrutura. Durante o Estado Novo foram criadas ou planejadas diversas instituições e empresas estratégicas voltadas à industrialização pesada e à infraestrutura nacional. Entre as mais importantes estava a Companhia Siderúrgica Nacional, responsável por implantar a produção de aço em grande escala no país. A siderurgia era considerada essencial para a industrialização, pois fornecia insumos para a construção, máquinas e armamentos. Também foi criada a Companhia Vale do Rio Doce, voltada para a exploração mineral em larga escala. Além disso, o governo ampliou investimentos em infraestrutura, energia e transporte, criando bases para o crescimento industrial das décadas seguintes. Paralelamente, o Estado consolidou a legislação trabalhista. Em 1943 foi promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho, conhecida como CLT, que organizou normas sobre jornada de trabalho, férias, contratos e direitos básicos do trabalhador. Essas medidas criaram um sistema no qual o Estado atuava como mediador das relações entre capital e trabalho. Número 30. O Brasil e a Segunda Guerra Mundial, 1942 a 1945. Durante os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, o Brasil manteve posição de neutralidade. Entretanto, a situação mudou em 1942, quando submarinos alemães passaram a atacar navios mercantes brasileiros no Atlântico. Esses ataques causaram forte indignação nacional e pressionaram o governo a abandonar a neutralidade. Nesse contexto, o Brasil declarou guerra às potências do eixo e alinhou-se aos aliados. O país enviou tropas para combater na Europa por meio da Força Expedicionária Brasileira, conhecida como FEB. Cerca de 25 mil soldados brasileiros lutaram principalmente na campanha da Itália ao lado das forças norte-americanas. A participação brasileira na guerra teve consequências políticas importantes. Enquanto o país lutava externamente contra regimes autoritários, cresciam internamente pressões para que o Brasil também retomasse um regime democrático. Número 31. O fim do Estado Novo e a queda de Getúlio Vargas, 1945. À medida que a guerra se aproximava do fim, aumentavam as pressões internas por redemocratização. Diversos setores da sociedade, incluindo militares, intelectuais, empresários e políticos, passaram a exigir eleições e o retorno da normalidade constitucional. Manifestações conhecidas como movimento queremista, de querer, defendiu que Vargas permanecesse no poder para conduzir a transição política. Mesmo assim, parte das Forças Armadas começou a temer que o presidente tentasse prolongar indefinidamente o seu governo. Em outubro de 1945, um grupo de militares decidiu agir e depôs Getúlio Vargas, encerrando o período do Estado Novo. O país iniciaria então uma nova fase política marcada pela reconstrução democrática. Prosseguindo a sequência histórica da República Brasileira, entramos agora em um período extremamente complexo marcado por redemocratização, reorganização institucional, disputas ideológicas no contexto da Guerra Fria e crises políticas profundas que culminariam em uma ruptura institucional da década de 1960. Número 32. A Constituição de 1946 é a redemocratização do Brasil. Após a deposição de Getúlio Vargas em 1945, o país iniciou um processo de reconstrução democrática. O primeiro passo foi a convocação de eleições gerais para presidente e para uma Assembleia Constituinte responsável por elaborar uma nova Carta Constitucional. Esse processo culminou na promulgação da Constituição Brasileira de 1946, que marcou oficialmente o retorno do Brasil ao regime democrático. A Constituição de 1946 restabeleceu princípios fundamentais que haviam sido suspensos durante o Estado Novo: reabertura do Congresso Nacional, liberdade de organização partidária, garantia de direitos civis e políticos e independência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. O país voltou a operar sob um sistema representativo com eleições periódicas e maior pluralidade política. Diversos partidos políticos surgiram ou se reorganizaram nesse período. Entre os mais importantes estavam o Partido Social Democrático, a União Democrática Nacional e o Partido Trabalhista Brasileiro. Essas legendas representavam diferentes setores da sociedade e passaram a disputar o poder dentro das novas regras institucionais.
No entanto, o Brasil de 1946 já estava inserido em um cenário internacional muito diferente daquele da década anterior. A Guerra Fria começava a polarizar o mundo entre blocos ideológicos rivais e essa polarização também influenciaria a política brasileira. Número 33, o governo Eurico Gaspar Dutra, 1946 a 1951. Nas eleições realizadas após o fim do Estado Novo, foi eleito o presidente Marechal Eurico Gaspar Dutra, que havia sido ministro da guerra durante o governo Vargas. Seu governo foi marcado por uma tentativa de estabilizar as instituições democráticas recém-restauradas e reorganizar a economia brasileira no contexto do pós-guerra. Dutra adotou uma política externa fortemente alinhada aos Estados Unidos, refletindo o clima político da Guerra Fria. Nesse período, o governo brasileiro rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e proibiu o funcionamento do Partido Comunista Brasileiro, que teve o seu registro cassado em 1947. Na economia, o governo inicialmente promoveu uma abertura para importações, o que acabou provocando desequilíbrios nas reservas cambiais brasileiras. Posteriormente, foram adotadas medidas de controle para conter esses efeitos. Outro marco importante desse período foi a elaboração do Plano SALT, sigla para Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, um projeto de investimentos públicos destinado a melhorar a infraestrutura nacional. Apesar de ambicioso, o plano teve execução limitada. Mesmo com essas dificuldades, o período Dutra consolidou a volta do funcionamento regular das instituições democráticas no país. Número 34, o retorno de Getúlio Vargas pelo voto, de 1951 a 1954. Nas eleições de 1950, o cenário político brasileiro testemunhou um fato marcante: o retorno ao poder de Getúlio Vargas, desta vez eleito diretamente pelo voto popular. Esse retorno demonstrava que, apesar do caráter autoritário do Estado Novo, Vargas ainda possuía forte apoio entre setores da população, especialmente trabalhadores urbanos e grupos nacionalistas. Seu novo governo adotou uma política econômica com forte ênfase no nacionalismo econômico e na ampliação da intervenção estatal em setores estratégicos. O exemplo mais emblemático dessa orientação foi a criação da Petrobras, em 1953. A empresa nasceu após intensa mobilização política em torno da campanha O Petróleo é Nosso, que defendia o controle nacional sobre a exploração de petróleo. Contudo, o segundo governo Vargas enfrentou forte oposição política. Setores liberais, parte da imprensa e grupos empresariais criticavam sua política econômica e a sua relação com sindicatos. Entre os críticos mais contundentes estava o jornalista e político Carlos Lacerda, figura de destaque da oposição ligada à União Democrática Nacional. A tensão política aumentaria progressivamente até atingir um ponto crítico em 1954. Número 35, a crise de 1954 e o suicídio de Getúlio Vargas. A crise política que marcou o final do governo Vargas teve o seu estopim em agosto de 1954, com um atentado contra Carlos Lacerda na Rua Toneleiro, no Rio de Janeiro. O episódio ficou conhecido como o Atentado da Rua Toneleiro. Durante o atentado, Lacerda sobreviveu, mas o major da aeronáutica Rubens Vaz, que fazia sua segurança, acabou morto. As investigações apontaram o envolvimento de membros da guarda pessoal do presidente, o que gerou enorme crise política e militar. Setores das Forças Armadas passaram a exigir a renúncia de Vargas. A pressão política tornou-se intensa e o governo entrou em colapso. Na madrugada de 24 de agosto de 54, Getúlio Vargas decidiu pôr fim à própria vida no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. O suicídio foi acompanhado da divulgação de sua famosa carta-testamento, na qual o presidente denunciava pressões políticas e afirmava estar deixando a vida para entrar na história. O episódio causou enorme comoção nacional. Manifestações populares ocorreram em várias cidades do país e a morte de Vargas tornou-se um dos momentos mais dramáticos da história política brasileira. Número 36, o governo Juscelino Kubitschek. Número 36, o governo Juscelino Kubitschek e o projeto desenvolvimentista de 1956 a 1961. Nas eleições de 1955, foi eleito presidente Juscelino Kubitschek, ex-governador de Minas Gerais e figura central de um novo movimento político. Seu governo ficou conhecido pelo lema 50 anos em 5, que simbolizava a ambição de acelerar o desenvolvimento econômico e em ritmos sem precedentes. Kubitschek implementou um programa econômico chamado Plano de Metas, que organizava os investimentos públicos e privados em diversos setores estratégicos da economia. Entre as áreas prioritárias estavam energia, transporte, indústria de base, alimentação e educação. O objetivo era reduzir a dependência econômica do Brasil em relação ao setor agrícola tradicional e impulsionar a industrialização pesada. Para isso, o governo abriu espaço para investimentos estrangeiros, especialmente no setor automobilístico. Empresas internacionais instalaram fábricas no país, contribuindo para a formação de um parque industrial moderno. Durante esse período, instalaram-se no Brasil montadoras como Volkswagen, Ford e General Motors, consolidando o país como um importante centro industrial na América Latina.
O crescimento econômico foi significativo. Novas rodovias foram construídas, a produção industrial aumentou rapidamente e grandes projetos de infraestrutura foram realizados. Entretanto, esse crescimento também trouxe desafios. O forte volume de investimentos gerou aumento da dívida pública e pressões inflacionárias, problemas que se tornariam cada vez mais relevantes nos anos seguintes. Número 37. A construção de Brasília e a interiorização do poder. Um dos projetos mais ambiciosos do governo Kubitschek foi a construção de uma nova capital para o país, Brasília. A ideia de transferir a capital do litoral para o interior do país já existia desde o período imperial e havia sido prevista em constituições anteriores. O objetivo era estimular a ocupação do território central brasileiro e reduzir a concentração política e econômica no litoral. Kubitschek decidiu concretizar esse projeto em seu mandato. A construção da nova capital começou em 1956 e mobilizou milhares de trabalhadores vindos de várias regiões do Brasil. O planejamento urbano da cidade foi elaborado pelo arquiteto Lúcio Costa, enquanto os principais edifícios públicos foram projetados por Oscar Niemeyer. Brasília foi inaugurada oficialmente em 21 de abril de 1960. A cidade tornou-se símbolo da modernização brasileira e da capacidade do Estado de realizar grandes projetos nacionais. Ao mesmo tempo, a construção da capital também gerou críticas, principalmente devido aos custos elevados e às dificuldades econômicas que o país começava a enfrentar. Número 38. A eleição e a renúncia de Jânio Quadros, 1961. Nas eleições presidenciais de 1960 foi eleito Jânio Quadros, político conhecido por seu discurso moralizador e por sua imagem de combatente da corrupção. Jânio assumiu a presidência em janeiro de 1961, prometendo realizar profundas reformas administrativas e combater práticas políticas consideradas tradicionais ou clientelistas. O seu governo, entretanto, foi extremamente curto. Jânio tentou conduzir uma política externa independente, buscando ampliar relações diplomáticas com diversos países, inclusive nações socialistas. Um gesto que gerou forte controvérsia foi a condecoração do líder revolucionário Che Guevara, o que provocou críticas de setores conservadores e militares. Além disso, Jânio enfrentava dificuldades políticas internas. Ele possuía apoio parlamentar limitado e frequentemente entrava em conflito com o Congresso. Em agosto de 1961, de forma inesperada, o presidente renunciou ao cargo, alegando sofrer pressões políticas que o impediam de governar. Sua saída gerou uma crise institucional imediata. Número 39. A crise sucessória e o governo João Goulart, 1961 a 1964. Com a renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente deveria assumir o cargo. O vice era João Goulart, político ligado ao trabalhismo e herdeiro da tradição política de Getúlio Vargas. Entretanto, setores militares e políticos se opunham à sua posse, temendo que seu governo adotasse políticas consideradas excessivamente alinhadas à esquerda. O país entrou em uma grave crise institucional. Para evitar um conflito maior, foi adotada uma solução de compromisso, a implantação temporária de um regime parlamentarista que reduziria os poderes presidenciais. Assim, João Goulart assumiu a presidência em 1961, mas com poderes limitados. Em 1963, porém, um plebiscito nacional decidiu restaurar o sistema presidencialista, devolvendo plenos poderes ao presidente. Durante seu governo, Goulart passou a defender um conjunto de propostas conhecidas como reformas de base, que incluíam mudanças nas áreas agrária, educacional, fiscal e administrativa. Essas propostas ampliaram ainda mais a polarização política no país. Setores conservadores temiam que tais reformas aproximassem o Brasil de experiências revolucionárias semelhantes às ocorridas em outros países da América Latina. Número 40. Polarização política e tensões da Guerra Fria no Brasil. A primeira metade da década de 1960 foi marcada por intensa instabilidade política e social no Brasil. Greves trabalhistas, mobilizações estudantis, disputas partidárias e manifestações de diferentes grupos ideológicos tornaram-se cada vez mais frequentes. Esse clima de tensão era amplificado pelo contexto internacional da Guerra Fria, que polarizava o mundo entre blocos ideológicos. Eventos como a Revolução Cubana alimentavam receios de que movimentos revolucionários pudessem surgir em outros países da região. No Brasil, manifestações políticas de massa passaram a ocorrer com frequência. Entre elas destacaram-se as Marchas da Família com Deus pela Liberdade, organizadas por setores da sociedade que criticavam o governo Goulart e temiam uma radicalização política. Ao mesmo tempo, sindicatos, movimentos camponeses e organizações estudantis defendiam reformas estruturais e maior participação popular nas decisões políticas. Essa crescente polarização preparou o cenário para uma ruptura institucional. Número 41. O golpe de 1964 e o início do regime militar. Em 31 de março de 1964, setores das Forças Armadas iniciaram um movimento que resultaria na deposição do presidente João Goulart.
Esse episódio ficou conhecido como Golpe de 1964, ou Revolução de 1964. As tropas militares avançaram em direção ao Rio de Janeiro e Brasília. Diante da falta de apoio militar suficiente, Goulart decidiu deixar o país, inicialmente dirigindo-se ao Rio Grande do Sul e posteriormente ao exílio no Uruguai. Com a sua saída, os militares assumiram o controle do governo federal, iniciando um regime que duraria mais de 2 décadas. O novo governo alegava que a intervenção era necessária para restaurar a ordem política e evitar a radicalização ideológica no país. Nos anos seguintes, seriam criados instrumentos institucionais que reorganizariam profundamente o sistema político brasileiro. Número 42. A consolidação do regime militar e os atos institucionais, de 1964 a 1968. Após o movimento militar que depôs João Goulart, as Forças Armadas assumiram o controle do Estado brasileiro. O novo regime afirmava que a sua intervenção tinha caráter temporário e que o seu objetivo principal era restaurar a ordem política e impedir a radicalização ideológica no país. Na prática, entretanto, iniciava-se um período de reorganização profunda do sistema político brasileiro. Um dos primeiros instrumentos utilizados pelos militares para estruturar o novo regime foram os atos institucionais. Esses atos eram normas com força superior à própria Constituição e permitiam alterar a estrutura política sem necessidade de seguir os procedimentos legislativos tradicionais. O primeiro deles foi o Ato Institucional número 1, promulgado em abril de 1964. Esse ato concedia ao governo poderes para cassar mandatos parlamentares, suspender direitos políticos e afastar funcionários públicos considerados subversivos ou contrários ao novo regime. Ao mesmo tempo, o Congresso Nacional permaneceu formalmente em funcionamento, mas sob forte pressão política. A presidência da República passou a ser ocupada por um general eleito indiretamente pelo próprio Congresso. O primeiro presidente militar foi Humberto de Alencar Castelo Branco, que governou entre 1964 e 1967. Seu governo buscou institucionalizar o regime militar e reorganizar a economia brasileira, ao mesmo tempo em que consolidava mecanismos de controle político. Em 1965 foi promulgado o Ato Institucional número 2, que extinguiu todos os partidos políticos existentes. Em seu lugar foi criado um sistema bipartidário controlado pelo regime. Surgiram então 2 partidos, a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, que apoiava o governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que funcionava como oposição consentida. Em 1967 foi promulgada uma nova Constituição, adaptada às estruturas políticas do regime militar. Esse documento consolidava a ampliação dos poderes do Executivo e formalizava diversas mudanças institucionais que haviam sido introduzidas pelos atos institucionais. Número 43. O endurecimento do regime e o Ato Institucional número 5, em 1968. Durante os primeiros anos do regime militar, setores do governo acreditavam que seria possível manter certo grau de normalidade institucional. Entretanto, a segunda metade da década de 1960 foi marcada por crescente tensão política e social. Movimentos estudantis, organizações de trabalhadores e grupos de oposição começaram a organizar manifestações contra o regime. Em várias cidades ocorreram protestos, greves e confrontos com forças policiais. Um dos episódios mais simbólicos desse período foi a morte do estudante Edson Luiz de Lima Souto, em 1968, durante uma repressão policial no Rio de Janeiro. O episódio provocou grande comoção nacional e estimulou novas manifestações estudantis. Nesse contexto, ocorreu uma grande mobilização popular conhecida como Passeata dos 100 Mil, realizada no Rio de Janeiro em junho de 1968. Intelectuais, artistas, estudantes e trabalhadores participaram do ato exigindo o fim da repressão política. Dentro do próprio governo militar crescia a percepção de que o regime precisava adotar medidas mais duras para manter o controle político. Em dezembro de 1968 foi promulgado o Ato Institucional número 5, conhecido como AI-5. Esse ato institucional representou o momento do maior endurecimento do regime militar. Entre as suas principais medidas estavam fechamento do Congresso Nacional, suspensão de garantias constitucionais, ampliação da censura à imprensa, possibilidade de prisão sem necessidade de ordem judicial e cassação de mandatos políticos. A partir desse momento, o regime passou a exercer controle ainda mais rígido sobre a vida política e cultural do país. Número 44. Guerrilhas, repressão e o período mais duro da ditadura, 1969 a 1974. Após a promulgação do AI-5, o regime militar entrou em sua fase mais autoritária. Diversos grupos de oposição passaram a acreditar que a luta política institucional já não era possível e decidiram organizar movimentos armados contra o governo. Essas organizações buscavam realizar sequestros de autoridades, assaltos a banco para financiamento de atividades clandestinas e ações de propaganda armada. Dilma Rousseff. Entre os grupos mais conhecidos estavam a Ação Libertadora Nacional e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Alguns militantes também tentaram organizar focos de guerrilha rural inspirados em experiências revolucionárias internacionais. O caso mais conhecido foi a Guerrilha do Araguaia, organizada por militantes ligados ao Partido Comunista no Brasil na região amazônica.
O governo respondeu a essas iniciativas com forte repressão. Órgãos de segurança e inteligência foram ampliados e passaram a atuar de forma sistemática no combate às organizações clandestinas. Entre os principais órgãos estava o Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, e o Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, DOI-CODI, DOI-CODI, é isso? Diversos opositores foram presos, exilados ou submetidos a interrogatórios violentos. Esse período ficaria marcado na memória histórica brasileira pelas denúncias de tortura, desaparecimentos forçados e restrições severas às liberdades civis. Número 45, chamado Milagre Econômico Brasileiro, de 1968 a 1973. Paralelamente ao endurecimento político, o final da década de 1960 e o início da década de 1970 foram marcados por um período de forte crescimento econômico no Brasil. Esse período ficou conhecido como Milagre Econômico Brasileiro. Durante esses anos, o país registrou taxas de crescimento econômico extremamente elevadas, chegando em alguns momentos a superar 10% ao ano. O governo investiu pesadamente em infraestrutura, indústria de base e grandes projetos nacionais. Foram construídas rodovias hidrelétricas e projetos de integração territorial. Entre as obras mais conhecidas desse período estava a usina hidrelétrica de Itaipu e a rodovia transamazônica. Esse crescimento econômico foi acompanhado pela expansão do crédito e por investimentos estrangeiros. Entretanto, o modelo também gerou forte concentração de renda e aumento da dívida externa brasileira. Enquanto alguns setores da economia prosperavam, grande parte da população continuava enfrentando desigualdades sociais profundas. Número 46, a abertura política gradual e o início da transição democrática, 1974 a 1985. A partir de meados da década de 1970, o regime militar começou a enfrentar novos desafios. A crise internacional do petróleo, o aumento da dívida externa e a desaceleração econômica reduziram o ritmo de crescimento que havia marcado o período anterior. Ao mesmo tempo, cresciam pressões internas e externas pela redemocratização do país. Setores da sociedade civil, movimentos estudantis, organizações religiosas e parte da própria classe política passaram a defender a restauração das liberdades políticas. Nesse contexto, o presidente Ernesto Geisel anunciou uma política de abertura lenta, gradual e segura. O objetivo era conduzir uma transição controlada para um regime menos autoritário sem provocar instabilidade política. Durante esse processo foram adotadas algumas medidas importantes, como a revogação do AI-5 em 1978 e a aprovação da Lei da Anistia em 1879, que permitiu o retorno de muitos exilados políticos ao Brasil. Nos anos seguintes, surgiram novos movimentos sociais e políticos que passaram a exigir eleições diretas para presidente. O mais conhecido deles foi o movimento Diretas Já, que mobilizou milhões de brasileiros em manifestações públicas no início da década de 80. Embora a emenda constitucional que propunha eleições diretas tenha sido rejeitada pelo Congresso em 1984, o regime militar já estava politicamente enfraquecido. Em 1985, ocorreu a eleição indireta que marcou o fim do regime militar. O colégio eleitoral escolheu como presidente Tancredo Neves, político civil que simbolizava a transição para a democracia. Tancredo, entretanto, adoeceu gravemente antes de tomar posse e acabou falecendo em abril de 85. Assim, quem assumiu a presidência foi o vice-presidente José Sarney. Com a sua posse, encerrava-se oficialmente o ciclo dos governos militares iniciado em 1964 e o Brasil entrava em uma nova fase histórica marcada pela reconstrução das instituições chamadas democráticas. Número 47, o governo José Sarney e os desafios da transição democrática, 1985 a 1990. Com a morte de Tancredo Neves antes da posse, a presidência da República foi assumida por José Sarney, que havia sido eleito vice-presidente pelo Colégio Eleitoral. A sua ascensão ao poder representou uma situação singular na história política brasileira. Um político que havia sido ligado ao regime militar tornava-se o primeiro presidente civil da chamada Nova República. O principal desafio do novo governo era consolidar a redemocratização e reconstruir instituições políticas plenamente democráticas após mais de 2 décadas de regime autoritário. Ao mesmo tempo, o país enfrentava uma grave crise econômica caracterizada por inflação extremamente elevada, crescimento baixo e forte desequilíbrio fiscal. Uma das iniciativas mais importantes desse período foi a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. O objetivo era elaborar uma nova Constituição que substituísse a Carta de 1967, profundamente associada ao período militar. Em 1988 foi promulgada a nova Constituição Brasileira, conhecida como Constituição Brasileira de 88. Esse documento estabeleceu amplos direitos civis, políticos e sociais, reforçou o sistema federativo e ampliou mecanismos de participação democrática. Por sua abrangência na proteção de direitos sociais, a Constituição passou a ser frequentemente chamada de Constituição Cidadã, expressão popularizada pelo presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães. Apesar desse avanço institucional, o governo Sarney enfrentou enormes dificuldades na área econômica. A inflação atingia níveis extremamente elevados,
corroendo os salários e gerando grande instabilidade. Diversos planos econômicos foram tentados para conter o problema. Entre eles destacou-se o Plano Cruzado, lançado em 1986. O plano introduziu uma nova moeda, congelou preços e salários e tentou controlar a inflação por meio de intervenção direta do Estado na economia. Inicialmente o plano teve grande popularidade, pois provocou queda momentânea da inflação. Entretanto, problemas estruturais da economia brasileira acabaram levando ao fracasso da política de congelamento de preços e a inflação voltou a crescer rapidamente nos anos seguintes. Número 48, a eleição de 1989 e o primeiro presidente eleito por voto direto. Após a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil preparou-se para realizar sua primeira eleição presidencial direta desde 1960. O processo eleitoral de 1989 tornou-se um marco na história política brasileira. Pela primeira vez em quase 3 décadas, os cidadãos brasileiros voltariam a escolher diretamente o presidente da República. A disputa eleitoral foi extremamente acirrada e contou com diversos candidatos representando diferentes correntes políticas. No segundo turno, enfrentaram-se Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Collor apresentou-se como um candidato de perfil modernizador e anticorrupção. Sua campanha utilizou intensamente os meios de comunicação, especialmente a televisão, e construiu a imagem de um líder capaz de combater privilégios e enfrentar elites políticas tradicionais. Nas eleições realizadas em dezembro de 1989, Collor saiu vitorioso, tornando-se o primeiro presidente eleito diretamente pelo voto popular após o período do regime militar. Número 49, o governo Collor e a crise política que levou ao impeachment, 1990 a 1992. O governo de Fernando Collor de Mello iniciou-se em março de 1990 em um cenário econômico extremamente difícil. A inflação anual ultrapassava níveis considerados críticos e ameaçava a estabilidade econômica do país. Logo no início de seu mandato, Collor anunciou um conjunto de medidas radicais conhecido como Plano Collor. A medida mais controversa do plano foi o bloqueio temporário de grande parte das poupanças e depósitos bancários da população, numa tentativa de reduzir a quantidade de dinheiro em circulação e conter a inflação. Embora o plano tenha inicialmente reduzido a inflação, ele provocou forte impacto social e econômico. Muitas empresas enfrentaram dificuldades financeiras e grande parte da população viu as suas economias bloqueadas pelo governo. Além das dificuldades econômicas, o governo Collor começou a enfrentar graves acusações de corrupção. As denúncias envolviam esquemas de arrecadação ilegal de recursos ligados ao tesoureiro de campanha do presidente, Paulo César Farias. As investigações parlamentares e a crescente mobilização popular geraram uma grande crise política. Movimentos estudantis e manifestações públicas passaram a exigir o afastamento do presidente. Esses protestos ficaram conhecidos como o Movimento dos Caras Pintadas, formado principalmente por estudantes que participavam de manifestações em diversas cidades do país. Diante das evidências reunidas pelo Congresso, foi iniciado um processo de impeachment contra Collor. Em setembro de 1992, a Câmara dos Deputados aprovou a abertura do processo e o presidente foi temporariamente afastado do cargo. Em dezembro do mesmo ano, pouco antes da votação final no Senado, Collor apresentou sua renúncia. Mesmo assim, o Senado decidiu prosseguir com o julgamento político e aprovou seu impeachment. Esse episódio ficou conhecido como impeachment de Fernando Collor e marcou a primeira vez que um presidente brasileiro eleito pelo voto direto foi afastado por esse mecanismo constitucional. Número 50, o governo Itamar Franco e a estabilização econômica, de 1992 a 1994. Com a saída de Collor, assumiu a presidência o vice-presidente Itamar Franco. Seu governo teve como principal objetivo restaurar a estabilidade política e econômica do país após a crise institucional. Inicialmente, o governo enfrentou dificuldades para conter a inflação, que continuava extremamente elevada. Contudo, em 1993, foi formulado um novo plano econômico que acabaria transformando profundamente a economia brasileira. Esse programa ficou conhecido como Plano Real. O plano foi liderado pelo então ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso e consistia em um conjunto de medidas destinadas a estabilizar a moeda e controlar a inflação. O Plano Real introduziu uma nova moeda, o real, e estabeleceu uma série de políticas monetárias e fiscais destinadas a restaurar a confiança na economia brasileira. O plano obteve sucesso significativo na redução da inflação, que havia sido um dos principais problemas da economia brasileira durante décadas. Essa estabilização econômica teria consequências políticas importantes nos anos seguintes. Número 51, os governos de Fernando Henrique Cardoso e as reformas do Estado, de 1995 a 2002. Após o sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República nas eleições de 1994. Seu governo ficou marcado por um conjunto de reformas econômicas voltadas para modernizar o Estado brasileiro e integrar mais profundamente o país à economia global. Entre as principais medidas adotadas estavam programas de privatização de empresas estatais, reformas administrativas e abertura econômica. Empresas que haviam sido criadas em períodos anteriores do desenvolvimento nacional foram transferidas para a iniciativa privada em setores como telecomunicações, mineração e energia.
Outro marco importante foi a aprovação da emenda constitucional que permitiu a reeleição para cargos do Executivo. Essa mudança permitiu que Fernando Henrique Cardoso disputasse e vencesse novamente as eleições presidenciais em 1998. Durante seus 2 mandatos, o Brasil consolidou a estabilidade monetária obtida com o Plano Real, embora ainda enfrentasse desafios relacionados ao crescimento econômico, ao desemprego e à desigualdade social. Número 52, a eleição de Lula e a ascensão de um novo projeto político, de 2003 a 2010. Nas eleições de 2002, foi eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder sindical e fundador do Partido dos Trabalhadores. Sua eleição representou um momento simbólico na história política brasileira, pois pela primeira vez um líder oriundo do movimento sindical chegava à presidência da República. O governo Lula combinou políticas de estabilidade econômica herdadas do Plano Real com programas sociais voltados para a redução da pobreza e ampliação do acesso a serviços básicos. Entre as iniciativas mais conhecidas desse período destacou-se o Bolsa Família, programa de transferência de renda que buscava reduzir a pobreza extrema. Durante esse período, o Brasil também experimentou crescimento econômico significativo, impulsionado em parte pela valorização internacional de commodities agrícolas e minerais. Entretanto, o governo enfrentou crises políticas importantes, incluindo denúncias de corrupção envolvendo parlamentares e dirigentes partidários no episódio que ficou conhecido como escândalo do Mensalão. Apesar dessas controvérsias, Lula manteve altos índices de popularidade e foi reeleito em 2006, concluindo seu segundo mandato em 2010. Número 53, o governo Dilma Rousseff e o início de uma nova crise política de 2011 a 2016. Nas eleições de 2010, foi eleita presidente Dilma Rousseff, ex-ministra da Casa Civil do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Sua eleição marcou a continuidade do grupo político que havia chegado ao poder em 2003 e também representou um fato histórico. Dilma tornou-se a primeira mulher a ocupar a presidência da República no Brasil. Nos primeiros anos de seu governo, a economia brasileira ainda se beneficiava de parte do crescimento ocorrido na década anterior. Entretanto, gradualmente, começaram a surgir sinais de desaceleração econômica. A queda nos preços internacionais de commodities, o aumento de gastos públicos e dificuldades na política fiscal contribuíram para um cenário de crescimento baixo e inflação pressionada. Em 2013, ocorreram grandes manifestações populares em diversas cidades do país. O estopim inicial dos protestos foi o aumento das tarifas de transporte público, mas rapidamente as manifestações passaram a incorporar uma ampla gama de reivindicações, incluindo críticas à corrupção, à qualidade dos serviços públicos e à classe política em geral. Esses protestos ficaram conhecidos como manifestações de junho de 2013. A partir de 2014, outro fator passou a influenciar profundamente a política brasileira: as investigações conduzidas pela Polícia Federal do Brasil no âmbito da Operação Lava Jato. As investigações revelaram esquemas complexos de corrupção envolvendo empresas estatais, grandes empreiteiras e diversos políticos de diferentes partidos. Nesse mesmo ano, Dilma Rousseff foi reeleita presidente em uma disputa eleitoral extremamente polarizada. O seu segundo mandato começou em 2015, em meio a uma forte crise econômica e crescente tensão política. A oposição parlamentar passou a questionar decisões fiscais adotadas pelo governo, especialmente práticas conhecidas como pedaladas fiscais, relacionadas à forma como o governo administrava recursos públicos e bancos estatais. Em 2016, a Câmara dos Deputados aprovou a abertura de um processo de impeachment contra a presidente. Após meses de debate político e jurídico, o Senado decidiu afastar definitivamente Dilma Rousseff do cargo. O episódio ficou conhecido como impeachment de Dilma Rousseff. Com a sua saída, o vice-presidente assumiu o comando do governo. Número 54, o governo Michel Temer e a tentativa de estabilização política de 2016 a 2018. Após o afastamento de Dilma Rousseff, a presidência foi assumida por Michel Temer, que até então exercia o cargo de vice-presidente. Seu governo iniciou-se em um ambiente político extremamente conturbado. A economia brasileira enfrentava uma das piores recessões de sua história recente, enquanto a crise política continuava marcada por investigações de corrupção e forte polarização entre diferentes setores da sociedade. Uma das prioridades do governo Temer foi implementar medidas voltadas para o ajuste fiscal e a reorganização das contas públicas. Entre as principais iniciativas aprovadas pelo Congresso Nacional esteve a chamada Emenda Constitucional do Teto de Gastos, que estabeleceu limites para o crescimento das despesas federais ao longo de vários anos. Outra medida importante foi a aprovação da reforma trabalhista de 2017, que alterou diversos aspectos da legislação trabalhista brasileira com o objetivo declarado de modernizar relações de trabalho e estimular a geração de empregos. Apesar dessas iniciativas econômicas, o governo Temer também enfrentou denúncias e investigações envolvendo figuras próximas ao presidente. Mesmo assim, ele conseguiu concluir seu mandato até as eleições de 2018. Número 55, a eleição de 2018 e o governo Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022.
Nas eleições de 2018, foi eleito presidente Jair Bolsonaro, ex-capitão do Exército e deputado federal por vários mandatos. Sua vitória ocorreu em um contexto político marcado por forte descontentamento com a classe política tradicional, impacto das investigações de corrupção dos anos anteriores e grande polarização ideológica no país. Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro apresentou um discurso centrado em temas como combate à corrupção, segurança pública e críticas a governos anteriores. Seu governo iniciou-se em janeiro de 2019 e teve como uma de suas principais agendas a implementação de reformas econômicas. Entre as medidas aprovadas pelo Congresso Nacional, destacou-se a reforma da Previdência de 2019, que alterou regras do sistema de aposentadorias brasileiro. Em 2020, o Brasil, assim como praticamente todos os países do mundo, enfrentou os impactos da pandemia global causada pelos vírus responsáveis pela doença Covid-19. A crise sanitária provocou enormes desafios para o sistema de saúde, a economia e a gestão pública. Durante esse período foram adotadas diversas políticas emergenciais, incluindo programas de auxílio financeiro destinados a trabalhadores informais e famílias de baixa renda. O governo Bolsonaro também foi marcado por debates intensos sobre temas institucionais, relação entre poderes e a política externa. Número 56, a eleição de 2022 e o retorno de Lula à presidência da República, de 2023 até o período atual. Nas eleições de 2022 ocorreu uma das disputas presidenciais mais polarizadas da história recente do Brasil. O segundo turno foi novamente disputado entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. O resultado deu vitória a Lula, que retornou à presidência da República após ter governado o país entre 2003 e 2010. Ao longo das últimas décadas, a história da República Brasileira tem sido marcada por ciclos de estabilidade e crise, períodos de expansão econômica e momentos de profunda instabilidade institucional. Desde a queda da monarquia em 1889, o país passou por transformações profundas em sua estrutura política, social e econômica. A trajetória republicana brasileira revela um processo contínuo de construção institucional, no qual democracia, desenvolvimento econômico e conflitos políticos têm se entrelaçado ao longo de mais de um século de história nacional.